Buenos dias! Vamos começar aqui uma live deliciosa, a nossa última do ano. Ano que vem nós continuamos, mas com outros temas também, tá? E hoje nós vamos falar sobre você. Reconhece o seu tamanho? Você vê e você se vê maior, menor, distorcida de si mesma? Bem-vinda, Isa! Seja muito bem-vinda! Hoje eu estou aqui vestida de Benedita, depois eu vou marcar para vocês. É uma grande amiga que mora em Portugal. E vamos lá. O que eu quero trazer para vocês hoje? Nós estamos de vento em polpa no Mulheres de Triunfo. E foi uma reflexão advinda do Mulheres de Triunfo. Então estou trazendo para vocês aqui de uma forma pensada o que está acontecendo no grupo. Já estamos no 5º dia de 8. E eu quero trazer para vocês... Dentro dessa frase, você reconhece o seu tamanho. Quando a gente fala reconhecer tem duas palavras, né? Tem o ré, de ser repetido, de conhecer de novo. Então, o tempo inteiro a mulher precisa se conhecer de novo. Eu me conheci com 15 anos, mas eu tive que atualizar. Com 18 eu tive que atualizar. Com 22 eu tive que atualizar. Hoje com 35... eu tive que atualizar, né? Então a gente tem que o tempo inteiro conhecer a gente mesmo e conhecer novas versões. Então, reconhecer. Mas ao mesmo tempo, reconhecer vem de conhecer de novo, mas também vem de identificar. Então eu vou ensinar para vocês formas da gente fazer o nosso autodiagnóstico, tá? Porque para a gente também ter autonomia emocional. Eu quero aqui convidar vocês para chegar junto com o corpo, junto com a respiração e chegar agora, no momento do agora. No Dança Homeopática, bem-vinda Nailinha querida. Nailinha montou um trabalho maravilhoso, depois nós vamos trazê-la aqui para falar do trabalho dela, que também é uma inspiração, né, para nós. E ela vai trazer para nós aqui o Corpo Lab, tá? Quando a gente trouxe no Dança Homeopática a palavra chega, a gente tem a palavra chega com dois sentidos também, igual eu trouxe a palavra do reconhecer. Chega pode ser basta, o que me basta, o que eu preciso colocar limite, e o que pode chegar, o que eu abro a mão para receber. E nesse final do ano a gente precisa relembrar o que basta, o que ano que vem eu não quero mais, é ponto final mesmo. E ponto final é ponto final mesmo, porque ponto com ponto, aos pouquinhos, pode virar reticências. E tem coisas na vida da gente que não cabe mais reticências, tá? Em homeopatia, a gente tem uma expressão que se diz autocracia. Então, a nossa energia, ela sabe ser autogovernada. Tá? Eu amo essa expressão e eu quero puxar essa expressão para nós e a gente pensar um pouquinho que a gente se autogoverna sim. A gente pode pedir ajuda para o outro? Sim, mas a gente pode ter a nossa lei interna e não ser juíza no sentido de se automassacrar, né? De julgar a si mesma, ser uma censuradora de si mesma, mas ser uma mulher que tem discernimento, que sabe fazer as suas próprias ponderações, tá? A gente também não vai entrar no lugar de réu, de vítima da nossa lei, né? No sentido de quase que um tribunal. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa seleção, tá? Como que a gente sai, Lívia, de um lugar de mártire, de vítima? Uma das coisas é se autorresponsabilizando, tá? Eu me responsabilizo, mas eu não me culpo, né? É um lugar de diferenciação aí. Outra coisa, a mártire, ela não se permite o prazer. Ela serve o outro, mas ela não faz o self-service. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar para 2026, para eu reconhecer o meu tamanho, para eu não me sentir inferior, eu preciso ter momentos de prazer. Eu preciso ter momentos de pausa, eu preciso ter momentos de recolhimento, de contração. Contração não é se diminuir,
Contração é a mesma coisa do coração, é eu me nutrir para depois eu bombear para fora, tá? E aí, conhecer vem do grego, significa a gente ter intimidade com a gente mesmo. Como que a gente tem intimidade com a gente mesmo? Primeira coisa, antes de intimidade, vem contato. Eu deixo tempo de qualidade, eu sei o que eu gosto. Para que eu vou fazer trekking, sendo que eu gosto de dança? Ou, às vezes eu quero me experimentar, mas às vezes eu também, de uma certa forma, eu acabo dando mais para algo que não me nutre, para aquilo que não me sustenta. Então eu vou ter que fazer uma seleção do que é importante para mim, o que importa para mim. Dentro da palavra importa, tem a palavra porta. Então o que abre as portas da minha vida é o que importa, é o que traz para dentro, do in também do feminino, tá? Bem-vinda Mairinha, bem-vindo Delay, sejam bem-vindos, viu? Eu trouxe pra gente começar uma frase que eu amo, que é uma frase de Fernando Pessoa, pra gente dar um start e pensar qual é o nosso tamanho. E Fernando Pessoa, através de Alberto Caeiro, vai dizer: porque eu sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. O que ele quer dizer com isso? E aqui a gente poderia fazer uma live só sobre essa frase, mas aqui a gente vai fazer uma degustação dessa frase, que é: eu sou do tamanho do que eu vejo. Então, com 5 anos de idade, eu via só pai e mãe. Com 8, eu já via professora da escola. Com 15, eu já via dentro e fora de mim coisas que agora, com 35, eu vejo diferente. Eu vejo mais ampliado, eu vejo fora da matrix, né? Eu tô vendo algo que é fora da caixinha. Então, a gente tem que entender qual é o nosso tamanho da caixinha, se eu sou da caixinha ou se eu já estou, na verdade, nadando na piscina cósmica, que é muito maior do que só uma caixinha, pensar dentro da marmita, tá? Então, eu vou perguntar para mim mesma, o que eu já tenho visto e o que eu não tenho visto? Porque, às vezes, o segredo do nosso sucesso está justamente naquilo que a gente ainda não viu, em nós mesmas e no mundo, porque o que está dentro está fora e o que está fora está dentro. Se eu ainda não tenho todo o sucesso que eu quero, se eu não tenho ainda toda a cura que eu quero, porque nós estamos falando também de homeopatia e a gente precisa lembrar que a gente precisa não só de sucesso, mas a gente precisa de cura, de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Eu vou ter que saber qual parte minha eu preciso enxergar para eu me conhecer e reconhecer de novo. Quem quiser pode ir aí comentando, a gente vai lendo aqui ao mesmo tempo, tá? Quando a gente se reconhece do nosso verdadeiro tamanho, a gente não tem mais uma necessidade de provar para o outro, provar para o externo, porque e a gente pode pegar essa palavra provar, eu já experimentei, eu já provei o meu sabor. Se eu sei que eu sou mais pimenta do que doce em tal situação, eu não preciso que o outro me diga, eu escuto o outro, mas eu não preciso tanto dessa validação externa. O outro não tem que dar o martelo dele para falar que sim ou que não. Eu já tenho a minha lei interna, tá? Então, eu quero conquistar, mas antes, eu gosto muito de dizer isso, assim, primeiro a gente olhar para o nosso império interior e depois para o nosso império exterior. Não existe império exterior sem império interior, porque senão é castelo de areia. Como que a mulher faz da sua dor a sua maior Dior, que é só uma letra de diferença? Como que a gente pega a nossa pior dor e vai para o nosso melhor perfume? Eu vou entender, eu vou extrair da planta, da natureza que eu sou, o meu melhor, o meu maior, dentro daquilo que para mim eu acho que é o menor, o pior, tá? Então, o que eu aprendi dessa situação? De uma situação, por exemplo, que eu tive prejuízo de R$2.000 no meio do ano por um evento. Na verdade, aquilo me fez pensar, por exemplo, que eu ganharia 20 no final do ano.
tá? Então, às vezes é uma perda dali financeira, ou uma perda de um parente, ou uma perda de uma expectativa, que lá na frente eu vou fazer ser o meu melhor perfume, tá? Como que a mulher vai saber também dentro dela o lugar dela não ficar menor? Porque muitas de nós, em determinadas situações, contextos ou com determinadas pessoas, a gente se encolhe, a gente se faz menor. Menor do que realmente já sabe que é, porque a alma sempre sabe. Como que a gente sabe? Eu vou trocar o meu encolher pelo meu escolher. É apenas uma letra. Mas quando eu saio do encolher para o escolher, eu vou fazer uma ponte para mim, que inclusive esse outro vai me respeitar muito mais, tá? Então, o que eu gosto? O que eu quero? O que eu preciso? Eu sei das minhas necessidades. Quando a mulher sabe das suas próprias necessidades, ela vai comunicar melhor para o outro, ela vai usar melhor essa garganta. Se ela vai usar melhor a garganta, a gente sabe aqui das lives que a garganta está profundamente conectada também com a energia sexual. Ela vai ter mais comunicação, ela vai ter mais prazer, porque está tudo interligado, tá? Eu não estou me diminuindo, eu não estou menos por medo, porque eu tenho crenças, mas eu também não estou além do que eu acho que eu sou. Isso é o ego, né? O ego, ele quer sempre ser mais. Ou então a gente entra num lugar muito perigoso, que é um lugar chamado salvadora, tá? Então a salvadora, ela quer ser grande, 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 maior do que todos, porque às vezes lá na infância ela precisou salvar a mãe, ela precisou salvar o pai, ela ficou escutando história de pai e de mãe, então ela tá no meio do casamento dos pais. Quando uma mulher tá no meio do casamento dos pais, ela não tá em paz. Às vezes ela tá com 40 anos, mas ela tá vivendo a ferida de 4 anos. Então ela não se enxerga como uma mulher adulta, uma mulher potente, uma mulher que é protagonista das suas narrativas. Ela tá se enxergando como 4. Aí ela procrastina, porque na verdade ela tá procrastinando a própria vida há 36 anos. Ela continua nas feridas infantis, tá? Bem-vinda, Rosângela, bem-vinda, Solene, tá? Então, nós estamos falando, tá, Solene, sobre reconhecer o nosso próprio tamanho. A mulher, ela não pode estar num lugar que ela tem que caber para sobreviver, tá? Essa vai ser a nossa maior busca na vida, de ajudar as mulheres para reconhecerem o seu próprio tamanho. Por quê? Quando eu tô querendo caber, que eu tô querendo estar na caixa, eu estou, na verdade, eu não estou em vida. Onde vocês acham que a gente está? Quando a gente quer caber, quando a gente quer ficar pequenininha, a gente está na sobrevivência, a gente está no trauma. Então, para sobreviver, para eu, né, na verdade, ter pão e água, eu estou querendo caber nesse relacionamento, eu estou querendo caber nesse trabalho, eu estou aceitando menos do meu cliente, tá? Então, a gente fica num lugar que é um lugar de pequenininha, mas não é esse o lugar no mundo que a gente tem que ser pequena. A gente tem que ser pequena só com papai e com mamãe, só. E inclusive colocando para os pais: querido papai, querida mamãe, diante dos seus olhos e somente dos seus olhos, eu sou pequena, mas para o mundo, quando eu reconheço esse lugar de ser pequena para pai e mãe, eu sou grande para o mundo, tá? Se eu consigo ocupar esse primeiro lugar, que é o meu lugar de filha no mundo, eu vou conseguir ocupar todos os outros. Agora, se eu quero salvar meu pai e minha mãe, se eu quero salvar o meu relacionamento, se eu quero salvar a minha chefe, o que eu tô fazendo? Eu tô o tempo inteiro querendo ser a mais gloriosa, né? Não tem problema a gente querer ser grande, mas a gente tem que saber a proporção das coisas. Então, quando eu sei que eu tenho uma chefe, ela é maior do que eu no cargo ali, eu tô servindo a ela, eu vou fazer o que me é possível. Porque senão eu vou ficar exausta, eu vou ficar cansada, eu vou ficar irritada, eu vou inclusive xingá-la. Mas na verdade, às vezes eu que tô errada, porque eu tô dando muito.
E aí você pode se perguntar em quais lugares da sua vida a sua vida está fora da lei, fora da sua autocracia, você está fora do lugar, fora do seu equilíbrio. Eu estou dando muito, eu estou recebendo muito. Quando eu estou dando muito, geralmente eu estou irritada. Então, seja na relação a dois, seja numa relação de colegas de trabalho, tá? Se eu estou dando muito, tá desequilibrado. Então, eu sinto irritada. Se eu estou recebendo muito, eu estou numa postura infantil. Eu acho, na verdade, que o meu colega de trabalho tem que fazer meu trabalho porque, na verdade, ele teria que ser meu pai e minha mãe, por exemplo, tá? Então, a gente tem que ter essa fineza, essa miudeza de olhar para qual relação. Então, essa relação é uma relação de hierarquia. Então, existe, né, um respeito e tudo. Aqui não, aqui é uma relação de igual para igual, por exemplo, relação de casal, exige respeito também, mas eu também tenho que ser respeitada do meu tamanho e do tamanho, qual é o tamanho do meu parceiro, tá? Tem mulheres que às vezes diminuem o tamanho do parceiro. Ah, não, ele não vai dar conta de fazer isso não, eu vou fazer. Aí o que acontece? Fica exausta, não consegue ter libido, não consegue ter prazer com esse parceiro, porque trata o parceiro igual criança, trata o parceiro como menor do que deveria. Esse ano estou aprendendo sobre o meu lugar, o meu tamanho, com certeza aprendeu, muito bem aprendido, porque eu conheço suas histórias. Quando a gente está menor, então, geralmente a gente procrastina, a gente acha que não é suficiente, porque no fundo a gente acha que no nosso sistema a gente não recebeu o suficiente. Então, no nosso trabalho, o nosso trabalho ele reflete muita coisa do que eu recebi no meu sistema. Se eu não sei servir, né? Se eu acho que eu estou dando muito, que eu estou dando pouco, que eu estou dando errado, a gente precisa voltar para como os nossos pais nos deram. Como eu recebi dos meus pais. Eu recebi com gratidão, eu recebi com raiva, eu recebi com exigência, ou eu recebi com alegria. E aí eu recebo o meu salário com alegria, eu pago a vida com alegria, porque se você paga a vida com alegria, a vida também vai te dar com alegria. E a alegria é a maior moeda que a gente tem da abundância, tá? Bem-vinda, Laura querida. Laura é uma grande professora. Bem-vindo, João. Bem-vinda, Marilena. Sejam muito bem-vindos, tá? Nós estamos falando sobre a gente reconhecer o nosso tamanho. Bem-vindo, Castor. Depois vocês contam de onde vocês falam, tá? Então, geralmente a mulher que é salvadora, lá atrás na infância, ela pode ter uma ferida de abandono, de rejeição, de humilhação. E às vezes ela quer compensar na fase adulta, sendo mais do que a mãe, sendo mais do que a avó, sendo mais do que a chefe, né? E aqui a gente está falando não que as pessoas não possam cuidar dos seus ancestrais. A gente pode sim cuidar, né? Mas a gente tem que cuidar numa postura interna sem ser salvacionista, tá? Os nossos pais eles já tiveram uma história antes da gente chegar, e quando a gente tem esse respeito, a gente cuida deles sabendo que a gente vai cuidá-los com aquilo que eles precisam e não necessariamente com aquilo que a gente quer dar para eles. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que cuidam dos pais, que às vezes querem se fazer grande diante dos pais. Ah, minha mãe não quer ir no médico, minha mãe não quer tomar remédio. E às vezes força o idoso, por exemplo, né? Você vai dar para ele as coisas, você vai fazer acordos, né? Se ele tiver com a saúde mental também em dia, né? Você vai conseguir colocar com ele que você continua filha, apesar de ser a cuidadora, né? A cuidadora de idosos, por exemplo, tá? No lugar do adulto, se eu tô no lugar do adulto, eu vou receber, eu vou entregar e eu vou devolver para a vida, porque o adulto ele troca. Então, se eu quero só receber do outro, eu tô às vezes num lugar muito infantil e eu tô num lugar assim de ainda esperar que alguém faça por mim. Então, geralmente as mulheres procrastinadoras, elas têm muito esse contexto. No fundo, tá, gente? Nós estamos falando de inconsciente. Então, será que meu pai não podia ter me dado mais?
Será que minha mãe não podia ter me dado mais? Eu vou fazer, eu estou esperando que alguém faça por mim. E aí tem um tanto de desistências, um tanto de adiamentos. Eu poderia ter feito isso, mas eu ainda não fiz, porque eu ainda não reconheço o meu verdadeiro tamanho. Por isso é tão importante olhar para esse tema, né, doutora? Com escuta, com compaixão, pois eu vejo que muitas mulheres confundem e acham que é abandonar ou não cuidar desse familiar. Exatamente, a gente tem que cuidar, também cuidando de si, porque senão você não vai conseguir cuidar, às vezes, no lugar do crônico, né? No lugar de muito tempo. Você vai cuidar ali 3 meses e não vai conseguir sustentar, né, o cuidado, tá? Outra coisa, quando a gente continua, quando a gente entende, eu fiz o meu autoconhecimento e em todos os níveis, no nível físico, no nível mental e no nível espiritual, não existe autoconhecimento se eu olho só para o físico. Eu vou na academia, mas eu continuo ainda com a saúde mental comprometida, então você não está olhando a sua totalidade. A gente tem que olhar físico, mental, emocional e espiritual. É um triângulo, tá? Quando a gente consegue olhar para a nossa força, para a nossa vulnerabilidade, eu estou integrando e eu estou vendo a minha inteireza. Se eu estou vendo a minha inteireza, esse é uma grande chave aqui da nossa live, eu estou vendo o meu verdadeiro tamanho. Então eu sei da minha sombra, eu sei que eu sou teimosa, eu sei que eu sou egoísta em tal ponto. Eu não estou excluindo isso. Eu vou usar isso a favor da vida, porque eu sou uma mulher inteira. Eu não sou uma mulher partida. Se eu não olho para o meu lado físico, emocional, mental e para o espiritual, eu vou, na verdade, ter uma ilusão sobre a minha própria imagem. Eu vou achar que eu sou pequenininha demais ou grandona demais, e eu vou ter uma distorção daquilo que é a minha verdade interna, a minha lei interna, tá? Quando eu me conheço bem, e isso é uma coisa que a gente vai fazendo o resto da vida, né? Eu vou saber a minha potência. Em homeopatia a gente usa muito isso, né? Eu vou passar esse remédio em tal potência. Mas a verdadeira potência da mulher é quando ela está dentro da sua própria história, da sua narrativa. Então, ela apropriar da sua história. Eu sei que a minha história foi essa, eu sei que a minha história foi difícil, mas eu não vou ficar na vítima, porque se eu fico na vítima, eu estou diminuindo a potência da minha história. Eu vou apropriar, eu vou extrair do suco da vida, do extrato que eu posso fazer, remédio, perfume ou suco, e eu vou pegar o melhor do que eu tenho. Eu vou pegar o maior daquilo que às vezes para mim é o menor, né? E aí eu não vou precisar fazer força, eu vou simplesmente exalar, né? Em homeopatia também a gente tem uma expressão que chama ressonância, né? Aquilo vai criando como uma pedra caída na água, aquilo vai criando ressonância. Então, quando uma mulher entende a sua potência, quando ela entende a sua força e entende também as suas vulnerabilidades, ela vai entender qual é a sua verdadeira cura, qual é a sua verdadeira autoria de sucesso, qual é a sua autoria para o livro da sua própria vida, tá? Rosângela, estou passando pelo processo de me recuperar da sobrecarga emocional. Meu passado foi tudo isso que você expôs. Sofri abandono e violência. Exatamente, Rosângela, que bom que você está aqui, porque às vezes a vida nos convida a movimentos, né, de receber o abandono, de receber a violência, mas existe a hora do basta, é a hora que a gente põe a mão e diz: esse basta vai me trazer o meu bastante. Então, quando eu dou o basta, eu dou limite, eu tô falando pra vida, agora eu não vou me abandonar mais. Pode ser que fulano, pode ser que ciclano me abandonou, me violentou, mas agora eu não me violento mais. E quando eu não me violento mais, eu vou criando uma ressonância, eu vou criando várias camadas, eu vou mostrando para a vida que agora não é autoabandono, agora é autocuidado. Entende? Se eu tô muito no autocuidado, o mundo te trata como a gente se trata.
E aí a gente vai mudando a vibração para uma vibração cada vez mais alta e elevada, e a gente não mais se violenta. A gente não vai trazer mais situações de violência, tá? Aqui eu não tô falando que você seja culpado, não é, claro que não é, mas a gente pode mudar esse protagonismo do eu recebi isso, mas agora eu quero receber isso da vida, né? Eu me abandonei ou fui abandonada, mas agora eu tô com a vida na minha mão e eu não mais recebo isso, tá? E para a gente fazer isso, para a gente fazer esse autoconhecimento, fazer esse autodesenvolvimento, essa autoiluminação, o que a gente vai ter que ver? Quais são as partes minhas que são vistas? O que eu já conheço e reconheço nesse espelho? Eu olho para o espelho, esse espelho é plano, esse espelho não é convexo nem côncavo, ele não é distorcido, ele não aumenta nem diminui. Eu preciso me olhar com esse espelho do tamanho que eu sou e do tamanho que eu quero ser. Então eu posso, inclusive, profetizar coisas no espelho, dizer ao espelho, eu sou assim, eu já passei por isso, eu reconheço a minha história, mas eu quero chegar em tal lugar. A gente pode contar pra gente mesmo, a gente pode ter diálogos com a gente mesmo, né? Que eu tô tendo diálogo com vocês estão me respondendo lindamente, mas antes de ter o diálogo com o outro, eu tenho comigo. E aí eu vou dizer pra mim que parte de mim que eu ainda não vi e que eu preciso ver. Talvez seja a parte mais ousada, mais corajosa, ou mais quieta, mais silenciosa, mais reservada. E aí eu vou integrando tudo. Quando eu integro tudo, eu dou a mão para mim mesma, para minha sombra e para minha luz. Eu faço o melhor que tenho com a minha luz e eu faço o melhor que tenho com a minha sombra, porque sombra não é ruim. Sombra é aquilo que eu ainda não vi em mim mesmo, segundo Carl Gustav Jung, tá? Quais são as partes minhas que eu precisei silenciar nesse ano? E aí é a maior dúvida, uma das maiores dúvidas que a gente tem como mulher. Que horas que eu sou Nossa Senhora Aparecida e que horas que eu sou Nossa Senhora do Silêncio? Tem horas que a gente tem que ser Aparecida, eu tenho que mostrar. E que horas que às vezes eu tenho que recolher? Em flamenco a gente tem uma expressão que diz, eu vou recolher para entregar, né? Às vezes a gente tem que voltar para dentro para aprofundar camada, 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 camada. Se eu tô só fora, eu não tô usufruindo da minha própria companhia. E aí na hora de eu entregar, eu não consigo sustentar o que eu tô entregando. Seja um braço, seja um projeto, seja, por exemplo, na sexualidade, né? Então, qual é o seu verdadeiro tamanho hoje? Que não é 1,68 m, né? Eu tô tentando ser maior para sustentar um casamento, para sustentar um emprego, e aí eu tô sendo um polvo que não cabe mais tentáculos e eu tô enfiando mais tentáculos, ou eu tô me encolhendo, me fazendo pequena, deixando de ter o brilho, deixando de dar o meu lapidar para a vida, para caber, tá? A riqueza emocional, prosperidade, todas as riquezas, elas não vêm da autoanulação, elas não vêm da pressa, mas vêm da presença. Então, quando eu tô completamente na minha presença, vou até usar a fala da Rosângela, quando eu não estou no autoabandono, eu tenho a minha riqueza, porque eu tô degustando. A melhor forma da gente sair da salvadora é degustando a vida. Porque a salvadora tá fora, ela tá fazendo só pro outro. Ela tá servindo, mas num lugar de servilismo. E aí o que acontece? Ela não toma a própria água. Ela entrega a água, ó, mas tá com sede. Então, não é um lugar de empoderamento, não é um lugar de florescimento do seu próprio feminino. Para florescer, você tem que estar completamente presente, tá? E como é que a gente vai honrar essa mulher que nós fomos, né, em 2025, que foi a mulher possível, não foi a mulher ideal, porque a mulher ideal, ela tá aí no plano das ideias, mas, né, talvez o perfeito demais seja estéril, né, como diz Bert Hellinger. Então,
Se você acertou, se você errou, nada, absolutamente nada foi desperdício. Tudo foi aprendizado. E como é que eu vou alquimizar chumbo em ouro? Eu vou me permitir essa queima. Eu vou me permitir despedir. Eu vou me permitir, inclusive, pedir. Porque um dos grandes desafios da mulher hoje é pedir. Ô fulano, na linguagem de amor, atos de serviço, me busca. Quem tem humildade aqui, escreve, me busca, né? Eu sei o caminho de casa, eu posso pegar um Uber, mas às vezes é muito gostoso também a gente ser recebida pelo parceiro na porta do trabalho e receber esse carinho de ser buscada, né? Apesar de a gente ser muito buscadora. Então, quando o homem nos busca na porta do serviço, né, sei lá, com flores ou sem flores, mas florescendo a nossa vida, enfeitando a nossa alma, eu estou dizendo um sim à vida. Eu estou dizendo um sim ao prazer. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu posso não ser mais tão cobradora de mim mesma, eu posso ser investidora de mim mesma. E aí quando eu falo, e Luciana falou aqui para nós, muito obrigada, Lu, me busca não para me salvar, mas porque eu tô aberta para receber de você. Eu tô aberta para receber um vinho à noite. Eu tô aberta para transar. Eu tô aberta para receber presentes. Eu tô aberta para o seu masculino sagrado e profano também. Eu tô aberta se você quiser pagar a conta, né? A gente está aberta, mas não está aberta para qualquer homem. Como diz a Leila Diniz, um coronel falou para ela, Leila Diniz, vocês conhecem a história da Leila Diniz? Depois vocês coloquem aqui. Leila Diniz foi um grande ícone do Brasil, né? Na época feminista, do início do feminismo brasileiro, e ela disse, eu dou muito, mas eu não dou para qualquer um, né? Então ela fala isso, assim, a gente precisa ter a nossa sexualidade, a gente precisa aprender a receber da vida, mas não é qualquer pessoa que entra na minha porta. Só quem me importa, né? Gente, tem gente da Índia nessa live, minha professora. Welcome, teacher, Ekta. Welcome, e Agro Homeopathy. Welcome to. Nós sofremos, quando que nós sofremos? Nós sofremos quando nós não estamos no nosso lugar. Então, tá cansada, tá exausta, tá sem libido, quando eu estou fazendo mais e eu não estou fazendo melhor. E existe diferença, tá? Eu estou fazendo num lugar que eu tô querendo ser importante para o outro, mas eu não sei o que me importa. E eu acho que essa palavra tem vindo na live pra gente lembrar. O que me importa? Eu não vou mais me deixar ser abandonada pela vida por medo de perder o vínculo, por medo de não ser amada, por medo de não agradar. Eu vou simplesmente saber o que importa para mim. Qual é a porta do meu coração? Quem eu deixo entrar nessa porta? De que porta eu vim? Então eu abro as portas para as minhas ancestrais, para os prazeres, e eu vou ter prazeres, inclusive para homenageá-las, e não vou precisar, e vou fechar a porta para as dores, porque as dores delas são as dores delas, e a gente olha com profundo respeito, dizendo a elas, eu sinto muito que foi muito doído para você, mas eu escolho fazer um pouquinho diferente. E quando a gente se diz com profundo respeito para elas, que muitas vezes precisaram ser vítimas, que precisaram receber violência, ou que precisaram ter uma sedução absurda para conseguir transformar não em sim, que são as 3 formas que a gente transforma não em sim, pelo vitimismo, pela violência e pela sedução. A gente fala pra gente mesmo, sim, eu não preciso mais ser vítima. Eu te agradeço, eu te honro por tudo aquilo que pôde ser. E eu já sei o que ressoa no meu coração. Eu digo sim ao jeito que foi possível para vocês, mas agora eu reconheço o meu tamanho. Ser humilde, gente, não é ser pequeno.
Ser humilde é a gente saber literalmente, eu vou caber de uma forma incabível, inclusive ilimitada, no meu tamanho. E vou fazer o que me cabe. Porque a mulher que está procrastinando, ano que vem eu faço. Não, dá para você fazer hoje mesmo. Pode parar, tá? Pode parar, pode fazer hoje mesmo. Se você está adiando a sua vida, muito provavelmente você está fora do lugar. Você está fazendo ou coisas de mais de um lado e coisas de menos do outro, tá? Então, como que eu vou fazer para acender essa autoiluminação? Eu vou acender, eu vou ir uma nota acima, né? Um S só de diferente, de acender, de subir, mas ao mesmo tempo acender. Eu vou saber o que acende essa chama sagrada do meu coração, sabendo que eu sou sombra, sabendo que eu sou luz, porque a minha sombra também me ajuda. Eu sou teimosa demais e continuarei teimosa, porque a minha teimosia é que me dá o meu sucesso. Mas talvez eu serei teimosa de uma outra forma, com um outro perfume, né? Então, um grande sucesso, uma grande chave para a gente terminar essa live é: eu vou soltar o que eu quero para eu pegar o que eu preciso, tá? Como que eu solto? Eu vou criar desapegos, então despedidas. Despedir agora, olha, só pode ser assim, ó, beijo, não me liga. Tem um tanto de coisa que é beijo, não me liga, né? E tem coisas que vai ser beijo, me liga, vai ser me busca, né? Então, o que na sua vida você precisa soltar? O que na sua vida você precisa aprimorar, abrir, recrutar? Anote os verbos que você precisa agora para esse ano. Qual vai ser o seu verbo? Qual vai ser a sua atitude para 2026? A sua atitude pode ser curar, pode ser iluminar, pode ser desabrochar, pode ser aparecer ou desaparecer de alguns lugares. Então, que vocês sempre se lembrem, né, que a parte mais importante para a mulher é também ela se servir, porque não adianta a gente servir o outro e continuar com sede, tá? Bem-vinda, Aline, nós estamos terminando a live, depois assistam, comentem, mandem pro povo. Nós estamos com um canal no YouTube, Doutora Lívia Bastos, todas as lives desse ano estão lá. Esse ano foram 35 lives, tá? Isso não é fácil, mas isso é delicioso. Eu continuarei fazendo, né, até o máximo possível, porque eu acredito na educação popular. Eu falo que eu acredito na rapaziada, eu acredito na moçada. Eu acho que a gente precisa acreditar profundamente no que a gente faz, e isso é o que vai dar o start, né, pra gente realmente degustar a vida. Eu desejo a todos vocês um Natal. Natal é renascer, né? Então, que cada um de vocês aqui presentes e que assistirão depois se relembrem que a gente precisa renascer. A gente precisa abrir a manjedoura para o Cristo morar no nosso coração, independente da religião que você seja. E depois, quando o Cristo nasce, a gente vai renascer no 2026 muito próspero, porque 2026 é ano de transformação. Depois eu vou fazer uma live sobre isso. A primeira nossa live do ano, a gente vai falar sobre o ano novo. Sejam novas, valorizando também tudo aquilo que já passou, que é o velho, mas que pode ser também reciclado, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e vamos juntas sempre. Um beijo!